Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, companheiros de pensamento e reflexão. Hoje eu estou aqui para falar de uma mensagem universal, né? Eu sou professor, mas eu sou também pastor, né? Estou pastor, né? Eu creio em Deus, estou congregando em uma eclesia, em uma igreja. Eu também fui chamado para fora do mundo. Fui chamado a fazer parte de um reino de amor, de um reino de misericórdia, de justiça, um reino de paz. E eu queria falar um pouquinho hoje de algumas situações que a Bíblia apresenta, né? Assim, queria trazer uma mensagem aí para vocês, para a gente pensar junto, que é uma coisa que realmente eu acredito, né? Eu tenho muitas questões, né? Eu gosto, já falei aqui, gosto bastante de filosofia, mas o que me trouxe paz, o que me trouxe segurança foi crer. Eu sempre criei em Deus, mas assim, uma intimidade maior com Deus, um conhecimento maior da palavra. Eu sei que ainda me falta muito a prática do que a palavra pede para mim, e eu sei que está na Bíblia, né? Eu sei que a Bíblia, às vezes, ela é usada como muleta para muita gente, é usada para dominar, para controlar, mas eu creio na mensagem da Bíblia para nos salvar. Eu creio que nós precisamos realmente de salvação. A gente só pode mudar se Deus entra em nós e muda a nossa pessoa. Só Deus tem poder para mudar o homem mesmo, né? Eu acho que a questão ética e moral, a própria questão política, ou mesmo econômica, ela não dá conta, senão o mundo já teria mudado, né? Mas como eu convivo numa comunidade cristã, eu experimento muito da vida de Deus e eu sei o quanto a vida de Deus é capaz de transformar um ser humano. Eu também sei que eu estou sendo transformado assim de maneira lenta, gradual, mas eu creio nessa transformação. E hoje eu quero falar de uma coisa que está na Bíblia que eu acho que talvez o homem deturpou ao longo da história, que é Gênesis 1, 28, né? Aqui diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E no versículo 26 fala, na Bíblia diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso aqui é uma mensagem que está lá em Gênesis. O desejo de Deus era que a terra se enchesse da vida de Deus, de pessoas que vivessem pela vida de Deus. Uma outra passagem que tem também um pouco a ver com isso, e aí é isso que eu queria trazer hoje aqui, é João 1. Né? Em João 1 tem alguns versículos que são legais, são chaves para a gente entender isso aqui. João 1 fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí em João 1, no 12, diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí no 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí outra parte da Bíblia que eu quero ler é Mateus, né? Mateus 5, e depois vou ler uma parte que está em Mateus 6, né? Mateus 5, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Eu quero ler rapidinho aqui, vamos lá, tô chegando. Ó Senhor Jesus, vamos ler aqui, Mateus, isso. Ó, aqui no Sermão da Montanha, aí é Jesus, que é esse verbo que está lá em João, que se encarnou, Deus, né? O próprio Deus se tornou como homem. Primeiro ele fala para a gente encher a terra da vida dele, e depois ele mesmo se torna homem. E eu acredito nisso. Tenho muitos amigos, tenho muitos alunos que não creem em Deus, mas eu não quero ficar dizendo daquilo que eu... Se eu acredito, eu quero dizer daquilo que eu acredito e daquilo que eu creio que pode mudar a gente. Isso está na Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas falam de Deus, mas não vivem isso. Mas vamos falar um pouco disso hoje.
Aqui no Sermão do Monte, Jesus fala assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, então esse é o ensino de Deus para o homem. O que falta é a gente praticar, mas aí vamos ler aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aí tem uma passagem que está em Mateus 6,33, que fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou tem passagens que diz as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então nós temos aí o reino de Deus, o reino dos céus, e tem o reino do mundo, o reino dos homens. No reino dos homens é muita confusão, injustiça, mas existe essa perspectiva de o reino dos céus. Esse reino dos céus, ele é preenchido pela vida de Deus, porque Deus, ele está nos céus, ele veio aqui, se fez homem, e hoje ele está dentro de nós. Então a mensagem que eu quero deixar essa noite aqui é, a gente precisa praticar essa palavra que nós estamos lendo aqui, que a gente leu em Mateus. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa da vida de Deus. E o que acontece é que quando a gente lê Gênesis lá, sujeitai a terra, dominai, muitas vezes nós usamos a nossa própria estrutura humana para fazer isso. E nós não usamos a vida de Deus para fazer isso. Então, o que falta para o mundo, o que falta para nós, é a vida de Deus nos preencher, porque aí a vida de Deus ela pode mudar a realidade aqui à nossa volta. E aí a gente sabe bem que a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é alegria, né? Deus é longânimo, Deus é verdade, Deus é benignidade, Deus é bondade. Então a gente realmente precisa dessa vida operando em nós para a nossa mudança. E a Bíblia também diz que é muito simples a gente receber essa vida. Basta a gente crer, basta a gente confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Então a Bíblia diz que eu fui feito para isso. O que acontece com a gente? Que a gente faz muita coisa que não é isso. E com certeza a gente gera sofrimento, gera guerra, gera injustiças, gera dor, né? Dor emocional. Geramos problemas dentro de nós, muitos problemas dentro de nós. Então nós temos essa necessidade de nos enchermos da vida de Deus. E a Bíblia diz que é muito simples, basta a gente invocar o nome de Jesus. Invocar, falar, ó Senhor Jesus. É uma abertura dentro de nós para a vida de Deus tocar na gente e crer no coração. Né? Ter fé que essa vida de Deus, essa vida que é tão maravilhosa, pode preencher primeiro a gente, o nosso interior que está cheio de tristeza às vezes, cheio de angústia, cheio de falta de esperança, e nos encher de alegria, de paz, de longanimidade. Eu creio mesmo que essa mensagem ela precisa ser passada para as pessoas. E Deus ele não é religião, meus queridos. Deus é a necessidade que o homem tem. Todos nós temos um vazio que só pode ser preenchido por essa vida. É por essa vida maravilhosa. E é isso, né? Assim, aparentemente é simples. Então o mundo sempre precisou, mas hoje cada vez mais precisa de Deus. E aí nós vamos diminuir muitos problemas, primeiro dentro de nós, depois à nossa volta, na nossa família, na sociedade, na comunidade. Um abraço, Deus abençoe a todos nesse domingo.